O Senhor Jesus diz na Bíblia: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Deus Todo-Poderoso, à volta do Senhor Jesus nos últimos dias, diz: no mundo, os terremotos são o começo do desastre. Primeiro, eu faço o mundo, que é a terra, mudar. Isso é seguido por pragas e fomes. Esse é o meu plano. Esses são os meus passos e eu mobilizarei tudo para que me sirva, para completar o meu plano de gerenciamento. Todos os desastres acontecerão um após o outro. Todas as nações e todos os lugares experimentarão desastres. Pragas, fome, inundações, seca e terremotos estão por toda parte. Esses desastres não acontecem em somente um ou dois lugares, assim como não durarão um ou dois dias. Em vez disso, eles se estenderão sobre uma área cada vez maior e os desastres se tornarão cada vez mais severos. Durante esse tempo, todo tipo de praga de insetos sucederá um após o outro, e o fenômeno do canibalismo ocorrerá em todas as partes. Esse é o meu julgamento de todas as nações e povos. Em todas as nações e em todos os lugares do mundo, terremotos, fomes, pragas, todo tipo de desastres ocorre com frequência. À medida que faço a minha grande obra em todas as nações e em todos os lugares, esses desastres surgirão mais severamente que em qualquer outro momento desde a criação do mundo. Esse é o começo do meu julgamento de todas as pessoas. Nos últimos anos, os desastres ao redor do mundo pioraram muito. Terremotos, epidemias, fome, inundações, secas e pragas de insetos estão acontecendo com mais frequência e estão se alastrando por todas as partes. Em 12 de janeiro de 2010, um terremoto de 7,0 de magnitude atingiu o Haiti, matando mais de 220 mil pessoas. Em 27 de fevereiro de 2010, um terremoto de magnitude 8,8 atingiu o Chile. Em março de 2010, uma seca assolou 5 províncias no sudoeste da China. Em 7 de agosto de 2010, houve um grande deslizamento de terra em Zhoukou, província de Gansu, na China. Em 4 de setembro de 2010, a Nova Zelândia foi atingida por um terremoto de magnitude 7,2. Em 12 de janeiro de 2011, a Austrália ficou inundada. Em 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9,0 atingiu a costa leste do Japão, criando um tsunami gigante. Em março e abril de 2011, altas temperaturas na Alemanha e na Suíça provocaram incêndios florestais. Em 4 de junho de 2011, aconteceu uma erupção vulcânica no Chile. Entre julho e outubro de 2011, Bangkok, na Tailândia, sofreu suas piores enchentes em 50 anos. Em julho e agosto de 2011, a África Oriental sofreu uma grande fome. Entre julho e agosto de 2012, vários estados dos Estados Unidos sofreram secas recordes. Em 21 de julho de 2012, Beijing, na China, foi atingida por chuvas extremas. No final de outubro de 2012, os Estados Unidos foram atingidos pelo furacão Sandy. Em janeiro de 2013, as regiões central e oriental da China foram dominadas por uma névoa contínua. Em março de 2013, uma praga de gafanhotos varreu Israel. No final de março de 2013, apareceu na China o primeiro caso da gripe aviária H7N9. Em junho de 2013, a Índia ficou submersa. Em 25 de agosto de 2013, fortes ventos na Califórnia provocaram incêndios que saíram do controle, resultando no maior incêndio de sua história. Em dezembro de 2013, o Oriente Médio ficou coberto por sua primeira tempestade de neve em 100 anos. Em 2 de janeiro de 2014, uma onda de frio atingiu a América do Norte.
Em 27 de setembro de 2014, o vulcão no Monte Ontake, no Japão, entrou em erupção. Em abril de 2015, um terremoto atingiu o Nepal. Em junho de 2015, uma inundação maciça atingiu Tbilisi, na Geórgia. Em 4 de janeiro de 2016, um terremoto de magnitude 6,8 atingiu o nordeste da Índia. Em 6 de fevereiro de 2016, um terremoto atingiu Meinong, distrito de Kaohsiung, Taiwan. Por si só, esses fatos são suficientes para fazer as pessoas verem a verdade, que as palavras e as profecias de Deus estão acontecendo e se cumprindo agora. Algumas pessoas não podem deixar de se perguntar por que esses desastres estão ficando cada vez mais fortes e mais frequentes nos últimos anos. Por que Deus continua enviando desastres naturais? Porque a humanidade dos últimos dias foi extremamente corrompida por Satanás. Maldade, libertinagem, traição e ganância. Os esquemas, os conflitos e as lutas uns contra os outros pela posição social, fama e fortuna levam a várias batalhas que parecem nunca ter fim. As pessoas desprezam a verdade, gostam da injustiça e vivem em pecado sem um pingo de arrependimento, até o ponto de negarem e resistirem a Deus e abertamente defenderem o mal. Mesmo alguns grupos de crentes de dentro das igrejas começaram a ceder à tentação e optaram por seguir as tendências malignas do mundo, conseguindo, assim, alcançar a alegria por meio do pecado. Uma era tão demoníaca e escura é realmente a volta dos dias de Noé. O Senhor Jesus profetizou na Bíblia: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. O Senhor Jesus retornou nos últimos dias e desta vez Ele é o Deus Todo-Poderoso encarnado, proferindo todas as verdades para purificar e salvar a humanidade e realizar sua obra de julgamento dos últimos dias. No entanto, ele se depara com a resistência e a condenação furiosa do poder público ateu e dos arrogantes círculos religiosos. Não há nenhuma pessoa que busque efetivamente a verdade e procure a luz, e certamente não há ninguém que efetivamente busque a manifestação e a obra de Deus. Isto mostra que toda a humanidade ficou tão corrupta e demoníaca que despreza a verdade e trata Deus como se fosse seu inimigo. Deus é santo e justo e seu caráter é absolutamente inofendível. Quando uma humanidade tão profundamente corrompida não confessa seus pecados a Deus e não se arrepende, como ela poderia não ser destruída pelas grandes e terríveis catástrofes que Deus está prestes a derramar sobre ela? Portanto, diante do desastre iminente, o que devemos fazer para recebermos a proteção de Deus e sobrevivermos aos piores desastres, talvez da mesma forma que Deus ficou a favor de Noé durante o dilúvio? Deus Todo-Poderoso diz: volte os olhos para o tempo da Arca de Noé. A humanidade era profundamente corrupta, desgarrara-se da bênção divina, não estava mais sob o cuidado de Deus e fora privada de suas promessas. As pessoas viviam na escuridão, sem a luz de Deus. Assim, tornaram-se licenciosas por natureza, abandonando-se a uma depravação repugnante. Tais homens não podiam mais receber a promessa de Deus. Eram ineptos para testemunhar o rosto de Deus e ouvir sua voz, pois haviam abandonado Deus, deixado de lado tudo que Deus lhes concedera. Haviam esquecido os ensinamentos divinos. O coração deles afastava-se cada vez mais de Deus. E na medida em que isso acontecia, entregavam-se a uma depravação que excedia toda a razão e humanidade, tornando-se progressivamente maus. Dessa forma, aproximaram-se ainda mais da morte e desabaram sob a ira e a punição de Deus. Apenas Noé adorava a Deus e evitava o mal. Por isso, foi capaz de ouvir a voz de Deus, de ouvir suas instruções. Noé construiu a arca seguindo as instruções da palavra de Deus e reuniu todas as espécies de criaturas vivas. E dessa maneira, estando tudo preparado, Deus fez desabar sua destruição sobre o mundo. Apenas Noé
e os 7 membros de sua família sobreviveram à destruição, pois Noé adorava Jeová e evitava o mal. Tenho de dizer-lhe que, na época de Noé, os homens comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento a tal ponto que se tornou insuportável para Deus testemunhar. Então ele enviou do céu um grande dilúvio para destruir a humanidade e deixou a salvo somente as 8 pessoas da família de Noé e todos os tipos de pássaros e animais. Nos últimos dias, porém, serão mantidos por Deus todos aqueles que forem leais a Ele até o fim. Embora ambas tenham sido épocas de grande corrupção e insuportáveis para Deus testemunhar, e embora a humanidade em ambas as eras fosse corrupta a ponto de negar a Deus como Senhor, todos os homens na época de Noé foram destruídos por ele. A humanidade em ambas as eras entristeceu grandemente a Deus, mas ele se manteve paciente com os homens nos últimos dias até agora. Por quê? Vocês nunca pensaram sobre o assunto? Se vocês verdadeiramente não sabem, então deixem-me dizer-lhes. A razão por que Deus consegue lidar graciosamente com os homens nos últimos dias não é por serem menos corruptos do que os homens à época de Noé, nem por terem mostrado arrependimento a Deus. E menos ainda, que Deus não suporte destruir os homens nos últimos dias em que a tecnologia avançou. Antes, é porque Deus tem uma obra a realizar em um grupo de homens nos últimos dias. E isto será feito pelo próprio Deus encarnado. Além disso, Ele escolherá uma parte desse grupo como objetos de salvação seus, frutos de seu plano de gestão, e os levará consigo para a próxima era. Se a humanidade deseja ter um bom destino, se um país deseja ter um bom destino, o homem deve curvar-se diante de Deus em adoração, arrepender-se e confessar. Caso contrário, o destino e o futuro do homem acabarão inevitavelmente em catástrofe. As palavras de Deus Todo-Poderoso nos dizem claramente que somente quem ouve atentamente as palavras de Deus e aceita completamente a sua salvação pode sobreviver sob sua proteção, mesmo diante dessas catástrofes mais avassaladoras, e entrar no reino de Deus. Por outro lado, quem não busca a verdade, se recusa a ouvir a voz de Deus e rejeita a salvação de Deus nos últimos dias, será punido e destruído por esses desastres horríveis. Os relatos a seguir são histórias verdadeiras ocorridas na China e obtidas dos relatos de testemunhas. Enquanto o condado de Wenchuan era atingido por um terrível terremoto em 12 de maio de 2008, uma cidade inteira foi completamente varrida. O município de Chingping, na cidade de Mianshu, na província de Sichuan. Por causa das tentativas empreendidas pelo Partido Comunista Chinês de encobrir o fato, há muito poucas pessoas no mundo que sabem disso. O município de Chingping está a noroeste, no povoado de Hangwan, na cidade de Mianchu, escondido nas montanhas. Antes do terremoto, era um paraíso rico e belo, sempre cheio de ar puro, águas cristalinas, céu azul e rico em kiwis e ginkgo. Deus concedeu belas paisagens e uma abundância de frutos àquela terra, tudo isso como uma bênção só para os moradores. Mas os cidadãos da cidade não agradeceram ou reverenciaram a Deus. Em vez disso, desperdiçaram o tempo cobiçando o dinheiro e buscando os prazeres do pecado. Como Chingping possuía belas montanhas, as águas mais limpas e o ar mais puro, que era refrescante durante o verão, ela se tornou um ótimo lugar para descansar e relaxar. Assim, os moradores começaram a promovê-la fortemente como um local privilegiado para o agroturismo e o turismo. Tornou-se um ponto de lazer conhecido pelos funcionários do governo de todos os escalões e posições. Muitos desses funcionários queriam trabalhar em Chingping.
E muitos líderes de nível provincial tornaram-se também visitantes regulares. A crescente presença desses funcionários do governo levou a um aumento na demanda por hotéis, karaokês, academias, spas, salões de massagem para os pés e salões de beleza. E então, apesar de Chingping ficar nas montanhas, ela logo conquistou a reputação de ser um local de devassidão, luzes de neon e vida noturna reluzente. Os funcionários do Partido Comunista Chinês tomaram esse belo lugar que um dia foi uma bênção derramada por Deus e o transformaram em uma Sodoma moderna. Como a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias manifestou-se na China, os irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso foram muitas vezes até lá para pregar o Evangelho. Mas seus moradores achavam que já tinham fartura, uma vida sem preocupações com alimentos ou roupas, ou seja, não precisavam da salvação de Deus. E assim, sempre que lhes foi oferecido o Evangelho do Reino de Deus Todo-Poderoso, eles o rejeitaram e fecharam a porta para a salvação de Deus. Eles inclusive desrespeitaram os irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso, dizendo: agora nossa vida está ótima, vocês vieram pregar o Evangelho porque não tem nada melhor a fazer. Não acreditamos em Deus, só acreditamos no dinheiro. Apesar do testemunho dos irmãos e das irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso, dizendo-lhes que eles poderiam receber a salvação somente pela aceitação da obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, eles fizeram-se de surdos. Os irmãos e irmãs várias vezes os estimularam a entender que somente aqueles que adoram a Deus podem viver sob sua proteção e receber suas bênçãos. Ao passo que todos os que rejeitam e resistem a Deus Todo-Poderoso cairão como vítimas de desastre e serão punidos. Mas mesmo assim, os moradores ignoraram a mensagem. Em última análise, a população de Chingping recusou a salvação de Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, não havia uma única pessoa lá que acreditava em Deus Todo-Poderoso. Como todos sabemos, às 14h28 do dia 12 de maio de 2008, o terremoto eclodiu. De repente, a terra se moveu e sacudiu as montanhas. Rochas gigantescas rolaram montanhas abaixo. O ar ficou cheio de poeira e o céu escureceu. Algumas montanhas se colapsaram até o ponto de desaparecerem completamente. Chingping estava situada em um vale entre duas grandes montanhas. À medida que o terremoto se intensificava, as montanhas se deslocaram para o centro, se estreitaram e numa fração de segundos elas se juntaram. O distrito de Chingping acabou sendo esmagado sob a montanha. As pessoas ficaram todas presas sob os escombros e foram enterradas vivas. Essa cidade que optou por não adorar a Deus ficou sem proteção e instantaneamente foi destruída. Essa ocorrência trágica faz-nos lembrar o que já está registrado na Bíblia. Quando Deus Jeová declarou que queria destruir Sodoma, Abrão tentou ao máximo apelar a Deus Jeová e perguntou-lhe: se houvesse 10 pessoas justas nessa cidade, mesmo assim ele a destruiria? Deus Jeová respondeu à pergunta: se de fato houvesse 10 pessoas justas nessa cidade, eu mudaria de ideia e não a destruiria. Como foi constatado posteriormente, Ló era a única pessoa justa na cidade. Mesmo colocando sua segurança em risco, ele salvou 2 anjos que foram enviados por Deus. No final, Ló e suas 2 filhas conseguiram escapar de Sodoma sob a orientação dos 2 anjos que eles tinham salvado. As demais pessoas e toda a cidade foram destruídas pelo fogo e enxofre que Deus derramou sobre elas. Assim, essa cidade perversa e demoníaca, que não se dispôs a adorar Deus, desapareceu da terra para sempre. Pode-se dizer tranquilamente que Chingping foi a Sodoma dos nossos dias. Mas sua destruição não levou outras pessoas a fazerem uma autorreflexão. As pessoas não procuraram saber o que está por trás da fúria de Deus e continuaram a lutar contra Deus, pensando que o homem pode conquistar a natureza, se recusar a transformar sua vida ou a mudar seus hábitos, e em vão tentar criar apenas com suas mãos o que chamamos de uma bela casa. Depois do terremoto, o governo convidou integrantes do Instituto de Projetos e Planejamento da província e outros grandes engenheiros e técnicos em infraestrutura a participar do estudo, escolha e projeto de um novo local. O governo investiu recursos para a reconstrução do município de Chingping.
Não muito tempo depois disso, uma nova Tianping foi concluída e edificada nas montanhas. O novo gabinete do município, um hospital, escola e edifícios residenciais foram totalmente equipados com instalações mais modernas. As pessoas também ficaram agradecidas ao Partido Comunista por sua boa política e comemoraram o fato de terem se mudado para um novo lar. No entanto, em 15 de agosto de 2009, uma enorme tempestade apareceu de repente e fez com que outra montanha desmoronasse. Um grande deslizamento de terra começou a descer pela encosta da montanha com a fúria e a crueldade de uma fera selvagem, indo rapidamente rumo ao novo município de Tianping. Mais uma vez, em um instante, a recém-reconstruída Tianping ficou completamente soterrada. Havia encostas em ambos os lados. Ambas as encostas desmoronaram. A montanha tornou-se uma fina lâmina, formando um despenhadeiro, onde se podia pisar com apenas um dos pés. Tantos homens que se sentaram à mesma mesa e trabalharam comigo desapareceram subitamente. Foi terrível. Por causa dessa catástrofe, a cidade parecia um crematório. Muitas pessoas acabaram morrendo. Mesmo se fosse um crematório que funcionasse 24 horas por dia, não conseguiria cremar todos os corpos. Por causa de seus pecados, as pessoas que viviam em Tianping recusaram-se a aceitar a salvação de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e por 2 vezes foram destruídas por catástrofes. Foram elas que atraíram esse grande flagelo sobre si mesmas quando rejeitaram Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso. E como Deus Todo-Poderoso disse por meio de sua palavra, se as pessoas de um país ou de uma nação forem incapazes de receber a salvação e o cuidado de Deus, então tal país ou nação trilhará o caminho para a ruína, para a escuridão, e será aniquilado por Deus. Quero que todos e cada um dos homens vejam que tudo o que fiz é correto. E que tudo o que fiz é expressão do meu caráter. O que deu origem ao ser humano não foi a ação do homem, menos ainda da natureza. Ao contrário, sou eu quem nutre todo ser vivo na criação. Sem a minha existência, o gênero humano só perecerá e sofrerá o flagelo das calamidades. Nenhum ser humano tornará a ver a beleza do sol e da lua, nem o mundo verde. A humanidade só há de se deparar com a noite gélida e o vale implacável da sombra da morte. Sou a única salvação da humanidade. Sou a única esperança da humanidade. E sou, em especial, aquele sobre quem se assenta a existência de toda a humanidade. Sem mim, a humanidade imediatamente ficará paralisada. Sem mim, a humanidade sofrerá uma catástrofe e será espezinhada por toda espécie de espectros. Ainda que ninguém me preste atenção. Deus é o único que pode trazer a salvação à humanidade. Se abandonarmos a salvação de Deus nos últimos dias, não importa quanta riqueza material tenhamos acumulado ou quão alta seja a nossa classe social ou a força do nosso poder, isso não nos livrará de uma catástrofe. Deus Todo-Poderoso diz: o desastre tem origem em mim e, claro, é por mim orquestrado. Se não conseguirem parecer bons aos meus olhos, não escaparão de sofrer o desastre. Minha misericórdia expressa-se naqueles que me amam e negam a si mesmos. E a punição que ocorre aos malvados é precisamente prova de meu caráter justo e, mais ainda, testemunho da minha ira. Quando o desastre vier, fome e pestes sobrevirão a todos aqueles que a mim se opõem. E eles prantearão. Aqueles que cometeram toda espécie de perversidade, mas me seguiram por muitos anos, não escaparão da acusação. Eles também, ao caírem no desastre, do tipo raramente visto ao longo das eras, passarão a viver num constante estado de pânico e pavor. E aqueles meus seguidores que se têm mostrado leais somente a mim, hão de se regozijar e aplaudir meu poder.
Eles experimentarão inefável contentamento e viverão numa alegria que nunca antes concedia ao ser humano. Porque eu prezo as boas ações dos homens e abomino as suas más obras. A palavra de Deus Todo-Poderoso nos diz que todos os desastres são criados e controlados por Deus. Deus usa as catástrofes como um método para destruir os malfeitores que resistem a Ele e como um aviso para despertar as pessoas que realmente têm coração e espírito, guiando essas pessoas e ajudando-as a ficar diante dele e aceitar a sua salvação dos últimos dias. Este é o trabalho que Deus está fazendo nos últimos dias. Pessoas que não acreditam em Deus tendem a pensar que os desastres são ocorrências naturais e que não têm por alvo suas vítimas. Na verdade, cada desastre é enviado para cumprir com uma finalidade específica. Quantas pessoas morrem em um único terremoto ou durante uma epidemia? Quantas pessoas perderão a vida durante uma inundação ou uma guerra? Quais desses desastres destroem que tipo de pessoas? Todas essas coisas são predeterminadas por Deus e os que estão condenados não podem escapar. O caráter de Deus é santo, justo e inofendível. Diante de vários desastres, quem faz o mal e resiste a Deus não consegue escapar da punição de sua mão justa, não importa quais medidas adote para tentar ajudar a si mesmo. Por outro lado, aqueles que verdadeiramente creem e confiam em Deus Todo-Poderoso conseguirão evitar a morte, mesmo que estejam no epicentro de um terremoto. Deus usará formas milagrosas para protegê-los da destruição e salvá-los. No próximo trecho, vamos compartilhar com vocês as experiências reais de alguns dos irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso que, mesmo estando na região mais duramente atingida pelo terremoto de Sichuan de 12 de maio de 2008, receberam a proteção e a salvação de Deus. Há apenas 2 meses, meu marido e eu aceitamos a obra de Deus Todo-Poderoso. Desde que fiquei paralítica e com grande parte do corpo imóvel, fico muito tempo na cama. Na época, morávamos no 5º andar. Quando o terremoto aconteceu, o edifício tremeu violentamente. De repente, a cama sacudiu e eu fui arremessada dela. Assim que eu caí no chão, o telhado desabou sobre a minha cama, esmagando-a. Em seguida, outro pedaço do teto desabou, mas ficou sobre uma cadeira, criando um espaço seguro onde eu estava deitada no chão. Isso fez com que eu não me ferisse. Nessa hora, me ocorreu rastejar para frente, para ver se encontrava uma saída. Então comecei a engatinhar para frente, tirei um tijolo e vi a luz. Então eu gritei por ajuda. Meu filho mais velho me ouviu e começou a cavar. E 3 horas mais tarde eu fui socorrida. Na hora do terremoto, meu marido estava no banheiro e tentou chegar até mim quando eu gritei. Mas por 2 vezes ele ficou preso pela porta do banheiro. Nessa hora o teto desabou e um cesto de bambu caiu sobre ele. Foi esse cesto de bambu que protegeu meu marido. Ele ficou 30 horas preso nos escombros. E quando entrou em pânico e não sabia o que fazer, ele orou a Deus e entregou sua vida a Ele. Deus lhe deu força e fé. E ele conseguiu acalmar-se e esperar pacientemente. Naquele momento, meu filho foi buscar ajuda de soldados para o meu marido. Eles estavam receosos e se recusaram a ajudar. Mas depois que meu filho implorou pela ajuda, eles cavaram um buraco e resgataram meu marido. Graças a Deus. Meu filho trabalhava na fábrica de turbinas Dongfang. Naquele dia ele tinha trocado seu turno. Ou seja, ele não foi trabalhar. Soubemos depois que muitos funcionários da fábrica morreram. Graças à mudança de turno, meu filho não morreu. Glória e graças a Deus. Meu neto estudava na escola de Dongqi.
Após o terremoto, ele se arrastou por um buraco e não teve nenhum ferimento. Graças a Deus. Somos gratos a Deus Todo-Poderoso. Glória e graças a Deus. Por causa da fé que meu marido e eu tivemos em Deus Todo-Poderoso, as 3 gerações da família receberam a maravilhosa proteção de Deus. Graças a Deus. O amor de Deus Todo-Poderoso é maravilhoso. Vou falar sempre sobre isso. Sim, graças a Deus. No dia 12 de maio, eu estava colhendo canola em meu campo na Montanha Ligur. De repente, senti que a terra começou a tremer e o mundo ficou girando. Me ocorreu que eu estava sendo vítima de insolação. Mas só depois de algum tempo, percebi que as montanhas balançavam para frente e para trás. Estava acontecendo. Rapidamente surgiram rachaduras de diversos metros de largura e vi pedras vindo em minha direção. Estávamos diante de um terremoto. Fiz um esforço para evitar o perigo, orava para que Deus me ajudasse. Eu disse: ó Deus, meu Salvador, sei que o desastre está sob seu controle. Tu trouxeste isso para castigar os desobedientes ímpios. Essa é a sua justiça. Sei que tem muitas coisas que tu detestas, não importa o quanto me castigue, eu estou disposta a lhe obedecer. Mesmo que eu seja engolida pela terra como os 250 líderes que se opuseram a Moisés, eu louvarei a sua justiça. Continuei a orar e assim prometendo ser obediente. E lentamente, meu coração se tranquilizou e meu sentimento, que era de medo e de aflição, foi ficando calmo e tranquilo. Em seguida, algo inesperado aconteceu. Testemunhei pessoalmente a maravilhosa ação de Deus. O terremoto foi muito forte. A montanha onde eu estava se abriu como se uma faca a cortasse. Metade da montanha ao meu lado caiu por terra em linha reta. Mas a metade em que eu estava não ruiu totalmente. E eu não tive um arranhão sequer. Graças a Deus. Nesse momento, minha família viu à distância que a montanha onde eu estava trabalhando ruiu. Todos pensaram que eu tivesse morrido. Ninguém imaginou que eu pudesse voltar para eles, ou que eu estivesse a salvo. Minha família toda ficou comovida. Os não crentes que ouviram minha história me disseram que foi só sorte. No entanto, eu sei que não foi sorte. Eu estava sob a proteção de Deus. E eu compartilhei minha experiência com nossos irmãos e irmãs. Mais tarde disseram: Deus Todo-Poderoso é também onipotente e maravilhoso. Graças a Deus. No dia 12 de maio, eu estava em um ônibus indo para o município de Sanzal. Havia uma dúzia de pessoas no ônibus. Às 14h28, quando o ônibus estava no pé de uma montanha, ele começou a tremer violentamente e ouvimos o som ensurdecedor de um impacto. Percebi que se tratava de um terremoto. Algumas pedras começaram a rolar da montanha, bloqueando a parte da frente e a de trás do ônibus, destruindo seu teto. Dentro dele estava um caos. As pessoas começaram a sair, gritando aos céus. Algumas clamavam por Buda, outras por Guanin. Isso me deixou muito preocupado, porque sabia que eles estavam orando para falsos deuses e espíritos malignos. Clamar por essas coisas não salvaria. Então eu chorei e pedi: clamem a Deus Todo-Poderoso, vocês têm que orar a Ele. Mas nessa hora ninguém me ouvia. Eles estavam tentando fugir. E em pouco tempo, todos os que estavam no ônibus conseguiram sair, me deixando sozinho. Eu seguia pedindo aos prantos: Deus Todo-Poderoso, salve-me! Depois do terremoto, eu saí do ônibus. Das pessoas que deixaram o ônibus, algumas morreram e outras ficaram feridas. Todos que sobreviveram pensavam que eu tinha sido esmagado até a morte. Mas quando viram que estava a salvo e sem um único arranhão, disseram que era algum tipo de milagre. Todos queriam saber como eu tinha sobrevivido. Então eu disse que acredito em Deus Todo-Poderoso e que pedi a Ele que me protegesse enquanto estava no ônibus. Deus
ouviu minha oração e me salvou. Depois disso, todos passaram a acreditar em Deus Todo-Poderoso. Alguns dias depois, enquanto caminhava com uma dezena de pessoas, senti um abalo no sopé da montanha. As rochas da montanha continuavam a cair e, como a estrada era muito longa, as outras pessoas estavam com medo. Estávamos diante de um problema difícil quando todos entraram em pânico e não sabiam o que fazer. Eu comecei a gritar para eles: ouçam o que digo! Não chamem por Buda, nem por Guanin. Clamem todos a Deus Todo-Poderoso. Então, eles se juntaram a mim e começaram a clamar por ele. Foi assim que conseguimos atravessar essa estrada perigosa com toda a segurança. Graças a Deus. Graças a Deus. Normalmente, meu sogro tira uma soneca na parte da tarde. Mas ao meio-dia daquele 12 de maio, ele reclamou que simplesmente não conseguia dormir. Aí ele resolveu pulverizar pesticidas na plantação. Eu fui com ele para remover as ervas daninhas. Mas assim que chegamos, o terremoto começou. Nessa hora, nossa casa desabou completamente. Mas como não estávamos lá dentro, e tudo começou quando saímos da casa, não fomos afetados. Foi mesmo uma proteção maravilhosa de Deus. Graças a Deus. Na época, a minha filha tinha 10 anos. Ela estava na escola, no dia do terremoto. Todos os prédios da escola estavam totalmente destruídos. E a maioria das crianças da classe dela foram esmagadas. Apenas 4 sobreviveram. Entre elas, apenas a minha filha ficou completamente ilesa. As outras 3 foram encontradas gravemente feridas. Sou grata a Deus Todo-Poderoso. Se não fosse a proteção e os cuidados dele, a minha família não teria conseguido sobreviver a esta catástrofe. Graças a Deus. Graças a Deus. Por meio desses casos reais que ouvimos, podemos notar que mesmo as pessoas que foram profundamente corrompidas ao ponto de merecerem a destruição, se elas confessarem seus pecados a Deus, deixarem de lado o seu mau comportamento e ficarem diante de Deus para aceitar a salvação, Ele mostrará misericórdia e graça e lhes dará sua proteção e cuidado mesmo que estejam entre os piores desastres possíveis. Mas quanto àqueles envolvidos em maldades e pecado, se não confessarem e decidirem abandonar a salvação de Deus dos últimos dias, cairão como o povo de Chinping e, no final, por suas más ações, serão submetidos ao castigo justo de Deus. Como Deus Todo-Poderoso diz, Deus usou a sua atitude para dizer às pessoas o seguinte: não é que Deus não tolere as pessoas, nem que Ele não lhes queira mostrar misericórdia. É que elas raramente se arrependem de forma verdadeira perante Deus, e é raro que as pessoas se afastem verdadeiramente de seus caminhos maus e abandonem a violência em suas mãos. Em outras palavras, quando Deus fica bravo com um homem, Ele espera que o homem seja capaz de se arrepender verdadeiramente. E Ele espera ver o verdadeiro arrependimento do homem, em cujo caso Ele irá então continuar liberalmente a conceder sua misericórdia e tolerância ao homem. Ou seja, a má conduta do homem incorre na ira de Deus, enquanto a misericórdia e a tolerância são concedidas àqueles que ouvem a Deus e se arrependem verdadeiramente perante Ele. Aqueles que conseguem se afastar de seus caminhos maus e abandonar a violência em suas mãos. A atitude de Deus foi muito claramente revelada em seu tratamento dos ninivitas. A misericórdia e a tolerância de Deus não são de forma alguma difíceis de se obter. Ele requer arrependimento verdadeiro de uma pessoa. Contanto que as pessoas se afastem de seus maus caminhos e abandonem a violência em suas mãos, Deus mudará o seu coração e mudará a sua atitude em relação a elas.
se confesse de joelhos.